Evangelho de Mateus, amados irmãos, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. A partir do verso 14, nós iremos ler do verso 14 até o verso 17. Mateus 9, de 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntavam: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Deus, nós rogamos uma vez mais que o Senhor nos ensine mais uma porção da Tua Palavra, diante deste tema tão rico, ligado à vida de piedade que devemos ter perante o Senhor. Que o Senhor nos instrua e nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. O conceito bíblico de jejum, irmãos, ou o conceito bíblico do jejum. Quero falar sobre jejum com os irmãos. Esse que é um tema doutrinário tão importante, arrisco pensar que pouco falado. Então, a gente vai fazer isso a partir desse texto que nós lemos, mas olhando também para outros textos. A minha ideia é que, sem pressa, a gente fale sobre isso. Você tire suas dúvidas. Então, diferente do como temos feito, inclusive, nas últimas quartas-feiras aí, se os irmãos tiverem dúvidas, quiserem participar sobre o tema, contar experiências, certo? E etc., você se manifeste aí, tá bom? E chega um microfonezinho para que a gente possa caminhar juntos aí. Se não, vocês deixarem, eu vou aqui falando até o final, tá bom? Muito bem. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Não, eu não estou perguntando aquele que você fez por causa do exame médico, não é? Que geralmente pede, né? 9 horas de jejum, né? 9 horas de jejum, aí dá 3 horas, você já está agoniado já, morrendo de fome, porque a fome é um negócio meio psicológico, né? É só você começar o jejum que nos primeiros minutos já bate uma fome, não é? Impressionante. Não é desse jejum que eu estou falando, não é? Não, também não é do jejum intermitente. Olha, Deus faz uns negócios que é uma coisa, né? Os crentes às vezes têm umas desculpas, e aí aparecem coisas da circunstância da vida que fazem com que essas desculpas caiam por terra. Quer ver uma coisa? A gente dizia que não lê mais a Bíblia porque não tem tempo, não é? A gente parou de usar essa desculpa porque a gente começou a perceber que não colava. Porque essas mesmas pessoas que dizem que não lê a Bíblia porque não tem tempo, assistem várias séries na Netflix, não é? Assiste vários filmes, não é? Aí a gente arruma tempo, né? Assim é com o jejum, né? Não, pastor, eu não faço jejum porque eu não aguento. Aí está precisando emagrecer, porque ganha uns quilinhos, descobriu um negócio chamado jejum intermitente, que inclusive funciona. E aí vai lá, né, fazer um jejum, né, ou alguma restrição alimentar, né, ou se abster de alguma das refeições com um objetivo dietético, né? Porque não tem problema nenhum com isso, tá? Pode fazê-lo. Mas a minha pergunta é: qual foi a última vez que você fez um jejum em consagração ao Senhor, como um ato de piedade, de devoção a Deus? Pastor, eu nem sabia que esse negócio existia ainda. Eu achava que isso aí tinha ficado lá no Antigo Testamento. Ou então eu já ouvi assim: pastor, eu achava que isso aí era um negócio dos pentecostais, esse negócio de jejuar. Não é? Então eu queria começar dizendo a você, ou lembrando a você, que o ato de jejuar é bíblico e atual.
não ficou no Antigo Testamento, não ficou no Novo Testamento, não foi proibido por Jesus, mas foi algo que sempre foi praticado como um exercício de devoção e de piedade ao Senhor. Então, partindo disso, talvez seja uma boa reflexão nós nos perguntarmos, não é, o porquê nós não fizemos isso, o porquê não fazemos mais, o porquê perdemos essa prática, né? E aqueles que fazem, como fazê-lo, porque eu também não tenho dúvida alguma, para aqueles que fazem de vez em quando, ou já ouviram alguém fazendo, ou campanhas por aí, eu não tenho dúvida alguma também que, assim como acontece com vários temas na Escritura, esse é um tema também que muitos não fazem, talvez a maioria não faça, e os que fazem, são muitos aqueles que ainda fazem da maneira errada. Faz da maneira errada. Faz da maneira errada, com a metodologia errada, com a motivação errada, não é? E com a intenção errada. Então, eu acho que esse é um tema necessário aos nossos dias, principalmente para aqueles que se interessarem em dar esse passo a mais, digamos assim, né? Na sua caminhada cristã, na sua piedade, na sua devoção e consagração ao Senhor. Muito bem. O jejum começa, irmãos, lá no Antigo Testamento. A gente não tem precisamente um momento ou uma instrução direta para isso, mas às vezes que aparecem, ele está diretamente ligado ou conectado ao dia da expiação. Ao dia da expiação. E o que era o dia da expiação? Era o dia no qual todo o povo de Deus ia oferecer a Deus os seus sacrifícios, certo? Em forma de animais, e aí com todas aquelas regras e leis, os animais de acordo com o pecado cometido. E aquele dia específico era um dia de lamento, era um dia de tristeza, mas não de uma tristeza no conceito geral, mas de uma tristeza necessária, digamos assim. Uma tristeza boa, porque é uma tristeza ligada a uma autoanálise, olhar para si mesmo, perceber o quanto é pecador, o quanto é falho, o quanto pecou, confessar esses pecados diante de Deus e oferecer sacrifícios a Ele. Neste dia, era um tanto comum entre os judeus realizar um jejum em consagração ao Senhor. Abster-se totalmente de alimentos como uma forma de se quebrantar, de se doar diante de Deus e de se consagrar ao Senhor. Tanto acontecia que no Novo Testamento, esse texto só aparece aqui, não é nem porque Jesus está ensinando, porque é algo que já acontecia. Claro, ele aproveita para ensinar, porque Jesus ensinava de duas formas, né? De forma ativa, quando, sem que ninguém tocasse no assunto, ele trazia o assunto à tona em seus sermões, em seus ensinamentos, e de forma passiva, não sei se essa é a melhor palavra de dizer, quando ele era perguntado, né? Quando ele era inquirido de alguma forma, ou quando ele via uma oportunidade de ensinar alguma coisa. Jesus não perdia, isso é algo que a gente poderia perder com Jesus, meu irmão. Jesus não perdia uma oportunidade sequer para ensinar. Ensinar aquilo que, conforme nós sabemos, com base na grande comissão de Mateus 28, ele deu a capacidade a todos nós, né? A ideia de nós irmos e ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A lei é uma ordenança para todos nós. Todos nós, nesse sentido, somos capacitados a ensinar, aqui especificamente, o conteúdo do Evangelho, né? Jesus não perdia oportunidade. E aqui, especificamente, como também acontecia muito com Jesus, né, coitado, às vezes eu fico olhando para Jesus e eu fico dizendo, Senhor, só o Senhor mesmo, viu? Para ter paciência. Jesus não tinha um minuto de paz, irmãos. Jesus não saía um dia para pregar sem que algum incircunciso filisteu, filho de Belial, sem que algum miserável não se levantasse para acusá-lo, xingá-lo, condená-lo, colocar ele na parede, querer colocar ele em xeque, sabe? Colocar ele à prova. Então está aqui Jesus, em mais um momento, sendo inquirido aqui, né? Aqui especificamente, por gente nem tão ruim assim, né? Que eram os discípulos de João, mas também os fariseus, né? Diz o texto aí que sucedeu, que depois vieram ele, né? Os discípulos de João, e lhe perguntaram, por que jejuamos nós
e os fariseus, muitas vezes, ou nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam. Então, o que é que Mateus está registrando aqui? Que Jesus foi perguntado por que os discípulos dele não estavam jejuando. Porque estava sendo era uma prática comum entre os judeus, o jejum. E lembre-se que esse aqui ainda é um período de início da transição que aconteceria de modo mais abrupto com Pedro e mais ainda depois com Paulo. Lembre-se que Jesus é aquele que vem para cumprir a lei e cumpre toda a lei. Ele observou todas as festas, todos os ritos, inclusive este, o dia da expiação. Então, o jejum fazendo parte dessa prática diária, juntamente, inclusive, irmãos, com as orações, olhando para a Escritura, o jejum bíblico, isso talvez seja outra coisa para você gravar aí, sempre está ligado à oração. O jejum sempre está ligado à oração. Inclusive, Jesus diz, né, certa ocasião, quando os discípulos não conseguiram expulsar um determinado demônio, Jesus disse que essa casta só sairia com o quê? Com jejum e oração, né? Mas não é a primeira vez que aparece ali, porque essa é uma prática, sendo o jejum uma prática piedosa, uma prática de devoção a Deus, ela está diretamente ligada à oração e também à leitura da palavra. É por isso que nós entendemos que esses são meios que são responsabilidades nossas, meios pelos quais Deus nos abençoa. Deus derrama da sua graça sobre nós, sendo uma dessas práticas, assim como é a leitura da palavra e a oração, o jejum também. O jejum bíblico, volto a dizer, porque talvez uma das coisas que se faça mais necessário de nós termos uma aula como essa é tanto de praticarmos da maneira correta, quanto estarmos atentos ao modo muito errado que tem sido feito por aí. Então, Jesus então é questionado, né? Ou passam a questionar Jesus. Mateus está aqui narrando, né? Mas o fato é que chegaram então os discípulos de João perguntando a ele por que eles jejuavam, os fariseus jejuavam e faziam isso muitas vezes. Lembrando dessa ideia aqui do faziam muitas vezes, né? Lembram da passagem do publicano e Lucas 18, 12, abre aí sua Bíblia comigo, quem achar pode ler. Lucas capítulo 18, verso 12. Muito bem, eu achei aqui. Olha só, é a parábola do fariseu e do publicano, né? Então lá no verso 12, o fariseu responde assim: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Entende aqui quando é que ele diz, olha, eles jejuam muitas vezes, né? Esse aqui jejuava pelo menos 2 vezes na semana, né? Talvez você não tenha jejuado 2 vezes no ano passado, né? Os fariseus jejuavam no mínimo 2 vezes na semana, né? O texto de Lucas, por mais que esteja aí entre colchetes, né, diz que ele jejuava, os fariseus jejuavam muitas vezes. Então, Jesus passa a ensinar, Jesus tem uma oportunidade aí de ensinar o motivo correto sobre o jejum, tá? Mas antes disso, eu acho que cabe dizer o seguinte aqui, o que é o jejum, biblicamente falando? Olhando para a Escritura, o conceito de jejum, aliás, não é nem biblicamente falando, né? À luz da própria ciência, né? Jejum é a abstenção total e completa de alimentos, de todo e qualquer alimento, não quebrando o jejum apenas se você tomar água, certo? Inclusive existe uma discussão teológica, né? Ou não, se esses períodos longos de jejum, né, que aparecem narrados nas Escrituras, né? Se as pessoas bebiam água ou não, né? Sendo possível, né, a ingestão de água. Por que eu estou dizendo isso? Parece óbvio, né? Mas não é incomum você ver o conceito da ideia de um jejum parcial. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver várias denominações por aí, igrejas fazendo o jejum de Daniel.
Já ouviram falar do jejum de Daniel? Já? Vocês já fizeram jejum de Daniel? Não, né? Vocês não... Não existe jejum de Daniel, irmãos. Para comer essa história, o nome daquilo não é jejum. No máximo é a dieta de Daniel. Se você quiser fazer a dieta de Daniel, você faz. Mas jejum de Daniel, não. Daniel não fez com uma intenção de fazer um jejum, de consagrar um jejum, certo? Tinha a ver com uma outra questão. Ou então alguém que... estou fazendo um jejum. De quê? Foi um jejum de doce. Um jejum de Coca-Cola. Não, o nome disso é dieta também. Faz, é bom. Corta doce, não é? Faz, mas não tem nada a ver com jejum. Então, biblicamente falando, não dá para chamar de jejum se você vai comer alguma coisa, certo? Porque a ideia é de você se abster de todo e qualquer alimento, certo? Podendo beber água aí. Então, era essa ideia aqui, inclusive, certo? Essa ideia de você não se alimentar, não comer, certo? Inclusive, irmãos, se você for estudar um pouquinho mais, como esse jejum era feito, segundo a cultura judaica, de um modo geral, dá para afirmar que todo jejum era feito por no mínimo 24 horas, de sol a sol. Geralmente começava, segundo inclusive o olhar, né, do judeu para o tempo, né, para o dia, começava no final da tarde, né, de um dia até o pôr do sol do outro dia, de pôr do sol a pôr do sol, né? Diferente de como muitas vezes nós até fazemos hoje, né? De fazer só de um período, né? Fazer jejum, corta o café da manhã, corta o almoço, corta o jantar. O que, teologicamente falando, eu não vejo problema nenhum, porque essa visão do jejum ser de 24 horas, o tempo em si tem uma relação direta com os costumes judaicos, certo? Tem a ver com a lei civil, tem a ver com uma questão cultural própria do judeu, né? Então, eu tenho dificuldade de dizer que você não está fazendo um jejum bíblico se você decidir cortar só o jantar, né? Olha, vou só almoçar e não vou jantar, e vou consagrar esse tempo assim em jejum, né? Não, tem que ser de 24 horas. Tenho dificuldade de afirmar isso, porque você não é judeu, né? E mesmo assim, se fosse, toda a lei cerimonial, né, civil, ela foi cumprida em Cristo, mas a essência fica, irmãos. A essência fica, que é essa ideia de consagrar-se ao Senhor, sobretudo em momentos difíceis. Momentos difíceis. Você não vai encontrar um exemplo sequer na Escritura que o indivíduo recebeu uma grande bênção, conquistou uma grande vitória e consagrou um jejum a Deus. O jejum, ele está diretamente ligado na Escritura a momentos de aflição. Não por outro motivo, nós encontramos na Escritura, no Antigo Testamento, ligado ao dia da expiação. O mesmo dia que você ia se quebrantar diante de Deus, confessar seus pecados, se humilhar diante de Deus, era o dia que você se consagrava em jejum a Ele. Então o jejum tem essa relação direta com o sofrimento, com a angústia, com a dificuldade. É tanto que, talvez até sem saber dessa base teológica bíblica, quase que naturalmente é o que acontece conosco na prática, para aqueles que já jejuaram ou jejuam. Você está ali, você está orando, está na sua vida com Deus, aí o bicho vai pegando, o negócio vai ficando mais feio, não é? A prova aumentando, a tempestade vai crescendo, diz, rapaz, vou fazer um jejum, não é? É quase como o Senhor nos chamando mesmo dessa forma, né? Então, é justamente essa a resposta que Jesus começa a formular aqui para aqueles que vieram questioná-lo, né, acerca do jejum. Jesus começa respondendo a eles: pode acaso estar tristes os convidados para um casamento quando o noivo ainda está com eles? Percebam que ele está fazendo uma relação aqui do jejum com a tristeza. Jesus está relacionando aqui o jejum à tristeza, esse momento de contrição, de quebrantamento. Comparando aqui, né, o noivo a esse momento de uma festa, né? A ideia do noivo presente é essa ideia também de uma festa, de uma grande festa de casamento, né? Então,
pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo ainda está com eles? E aqui é bem contrastante mesmo, irmãos, porque você sabe que uma festa de casamento, segundo a cultura judaica, não era uma festa de casamento meia boca que a gente faz hoje não, aí no século XXI, né? Que a gente começa no máximo ali umas 4 horas da tarde, né? No máximo, olha lá, principalmente se for de crente, né? 10 horas da noite está todo mundo em casa já, né? Aqui eram uns 3 dias de festa, muita comida, muito vinho, muita dança, muita festa, muita comemoração, muita gente no casamento, entendeu? Então, e o contraste aqui é esse, é entre a tristeza. Então a pergunta de Jesus é, olha, pode alguém numa festa como essa, o noivo ainda está lá, e a ideia é, olha, enquanto o noivo estiver ali, e a noiva tem festa ainda, a festa continua. Então não tem por que estar triste, né? Ele comparando aqui, fazendo essa comparação do jejum com a tristeza. Então ele continua dizendo, dias porém virão, que ele será tirado o noivo, e nesse dia hão de jejuar. E aqui é claro que ele agora faz esse contraponto, sendo ele mesmo o noivo. E estando ele presente na festa, não há motivo para tristeza, não há motivo para lamento. Estando ele presente na festa, não há motivo para choro. Mas vai chegar a hora de chorar. Vai chegar a hora do lamento. Vai chegar a hora da tristeza. E vai chegar a hora que vai precisar o quebrantamento. Esse dia é quando o noivo lhe será tirado. E é claro que ele estava, através dessa parábola aqui, né? Através dessa ilustração, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Quem tiver o discernimento do Espírito que discirna, né? Ele estava dizendo, olha, o noivo está aqui, o noivo sou eu, os discípulos estão comigo. Para que eles vão jejuar? Eles vão jejuar para quê? Não é? Eles estão comigo, com o noivo está aqui. Mas em breve o noivo será tirado. Ele está falando da sua morte. Ele está falando da sua ascensão. Nesse dia eles vão precisar jejuar. É assim que continua o texto, né? Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Dias porém virão, que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então ele usa mais uma ilustração aí, né? 2 pelo menos, dizendo que ninguém põe um remendo de pano novo numa vestimenta velha, porque se rompe e se rasga e não adianta, não resolve a questão. E nem se põe vinho novo em odres velhos, né? Odres eram tipo aquelas talhas, aquelas recipientes grandes, né, que você colocava o vinho. Pelo contrário, rompe-se os odres, escoa-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se novo em vinhos novos e ambos se conservam. Então, tem gente, irmãos, que às vezes usa esse texto aqui, e não é o caso, é um equívoco, para mostrar que isso aqui seria um modo de Jesus dizer que não precisava jejuar, ou era um modo de Jesus estar extinguindo essa prática do jejum, e a ideia não é essa, ou era pelo menos nesse período no qual ele estava com os discípulos, no início do seu ministério, naqueles 3 anos de atuação mais firme do seu ministério, que os discípulos de fato não tinham motivos para jejuar, mas iria chegar a hora que isso seria necessário, né? Que isso seria preciso. Nós temos o exemplo do próprio Cristo jejuando nada mais nada menos do que 40 dias e 40 noites, não é? Mostrando esse tempo também de consagração, de entrega ao Senhor, e a gente sabe, né, o quanto de fato isso seria um grande emblema, né, uma grande mostra aí na preparação de Jesus para o início do seu ministério, né? Muito provável que esse jejum de 40 dias e 40 noites que ele faz seja exatamente no início do seu ministério, um momento turbulento de perseguições crescentes, né, até chegando à sua morte. Então, olhando para o próprio exemplo de Cristo ao jejuar, nós percebemos que o jejum aparece como esse meio de consagrar-se a Deus, de consagrar-se ao Senhor. Muito bem. Então, o que Jesus está alertando aqui também aos discípulos, irmãos, e aos seus ouvintes,
que é bom enfatizarmos, porque isso corrige um outro erro muito comum nos nossos dias, é que os discípulos estavam fazendo o jejum com a motivação errada. Nós sabemos bem, por conta das muitas vezes que Jesus alertou, que os judeus, sobretudo os fariseus, cumpriam a lei e faziam todos esses rituais com vários outros objetivos que não eram o de glorificar a Deus, o objetivo correto, com o objetivo de serem vistos, de serem reconhecidos, né? Lembra de Jesus em Mateus também, né? Dizendo, olha, e quando jejuardes, lembra? E quando jejuardes, não façam lá como o pessoal que fica lá desfilando pela praça com a cara triste, abatida, com o cabelo assanhado, doido para alguém perguntar, o que está acontecendo? Está doente? Aí ele responde, não, estou jejuando, né? Jesus diz, não rapaz, olha, lava o rosto, penteia o cabelo, bota uma cara boa aí, sabe, bota uma cara bonita, um sorriso, não precisa mostrar, está falando para ninguém que está jejuando, não é? Porque era muito essa intenção, infelizmente, do povo de Deus, parte do povo de Deus, né? Ali em Israel, de fazer as coisas com o objetivo de mostrar, de serem vistos, né? Nessa mesma comparação aqui, ele fala daqueles que oravam nas praças, né? Em voz alta, com grandes repetições, com o objetivo de serem vistos, né? Então perceba que o objetivo de Jesus nunca foi criticar, condenar ou acabar com o jejum, mas foi ajustá-lo da forma correta, assim como fez com a oração, inclusive, também, né? Ninguém se levantou para dizer que Jesus está dizendo que a gente tem que parar de orar, porque ele criticou o modo como as pessoas oravam. Não, ele está apenas querendo corrigir. A ideia é que quando jejuarem, quando vocês forem jejuar, não precisa mostrar para ninguém. Essa é a mensagem, né? Não precisa querer usar isso como autopromoção. Infelizmente, irmãos, nós temos hoje uma parcela grande de cristãos nas mais variadas denominações que se utilizam de seus dons, de seus talentos e de sua suposta piedade para fazer disso um meio de autopromoção. É gente que acha que ora mais do que o outro e faz questão de propagar e dizer isso. É gente que acha que lê a Bíblia mais do que o outro, faz questão de propagar e dizer isso. É gente que acha que sabe mais teologia que o outro e faz questão de deixar isso claro em todos os momentos. É gente que acha que é mais santo porque jejua mais e faz questão de fazer com que todos saibam disso. E a mensagem central de Jesus nessa passagem que eu estou citando, né? Que inclusive é de Mateus capítulo 5, né? Quando ele diz aí como se deve orar, e depois no verso 16 ao 18 do capítulo 5 também, como jejuar. O alerta de Jesus aqui é, olha, o que é que vocês querem? Tentando mostrar essas coisas. Vocês querem o reconhecimento dos homens? Vocês querem o aplauso dos homens? Então recebam, é isso aí mesmo que vocês querem. Agora, aqueles que fazem, né, com a motivação correta, fazem para o Pai, já receberam a sua recompensa, né, do Pai Celeste. Então o jejum, irmãos, aponta para essa particularidade, né? Para essa particularidade, para essa individualidade sua com o Senhor, nesse tempo de consagração a Deus. O jejum, irmãos, não é uma barganha com Deus, tá bom? Assim como não é qualquer outra coisa. Assim como não é a oração, você não vai receber uma bênção porque você ora mais ou você ora menos. Você não vai ser abençoado por Deus necessariamente porque você lê mais a Bíblia ou lê menos a Bíblia. Contudo, essas coisas, a oração, a leitura da palavra, o jejum, são meios, sim, pelos quais Deus se utiliza para nos abençoar. Mas não é uma relação de troca. Não é uma relação de troca, mas é uma relação de consagração ao Senhor. E muita gente tem dificuldade, né, com isso, de entender que não tem problema ou dificuldade alguma diante de um momento difícil, inclusive como cita o texto, né, que o noivo não está presente, de uma grande tribulação, de uma grande luta, de uma grande dificuldade, nós nos consagrarmos a Deus através de um jejum, inclusive podendo ser ele coletivo, no qual ele é convocado pelo conselho da igreja, convocado pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, certo? Nós temos exemplos disso na escritura também. Eu não sei aqui, né, se vocês fizeram isso, mas foi um tanto comum no período da pandemia. No período da pandemia, algumas igrejas fizeram, né, jejuns coletivos convocados pelo conselho. Olha, irmãos, vamos, quem puder, amanhã, né,
Quem puder, amanhã, durante todo o dia, nós iremos nos consagrar em jejum, de tal hora até tal hora, né? Então, convoca-se, quem quiser faz, quem puder faz, né? Mas com esse objetivo, né, de colocando algo diante de Deus, não é? Então, pastor, eu tenho uma causa na justiça, ou eu tenho uma determinada doença, eu posso orar a Deus e consagrar um jejum ao Senhor com este propósito? Pode. Aí alguém pode achar estranho, porque logo pensa que isso é uma espécie de barganha com Deus. Se isso é uma espécie de barganha com Deus, então a oração também o é. Porque nesse sentido, jejum e oração caminham lado a lado. Quando eu oro a Deus, eu estou orando no seguinte sentido: Deus, olha, estou aqui orando, então já que eu estou orando, o Senhor tem que me atender. É assim que a gente pensa? Entende? Não, a gente ora, pede e se submete à vontade do Senhor, não é isso? O mesmo acontece com o jejum. Eu oro, consagro um jejum ao Senhor em prol de alguma coisa ou de algo, ou simplesmente de consagrar a minha vida a Ele, e aguardo que Ele faça a obra dele conforme Ele quer, segundo a vontade e querer dele. Porque eu não tenho nada para oferecer a Deus. Como é que eu posso barganhar com Deus se eu não tenho nada para oferecer a Ele, né? Então não, mas é um momento de consagração a Deus, né? De consagração a Deus. Ainda falando sobre o jejum, irmãos, olhando para esse tema aqui, eu queria dizer algo. Para quem já jejuou, com esse propósito, com esse objetivo, o jejum tem uma relação direta com uma das características do fruto do Espírito. Lembrou aí? Fruto do Espírito. Que relação tem um jejum com uma das características lá do fruto do Espírito? Quem consegue fazer essa ligação aí? Pensar. Alguém? Diga lá. Peraí, deixa chegar um microfonezinho aí. Quando nós nos consagramos mais ao Senhor, fazendo um jejum, eu acho que um dos frutos do Espírito é a mansidão, né? A gente vai ser mais... É um que eu, assim, vejo, a mansidão. Muito bem. O que mais? Por quê? Olha só, irmãos, a gente tem um conceito muito equivocado sobre esse conceito do que é a carne à luz da Escritura. Porque a gente sempre tende a pensar como sinônimo da palavra carne, o quê? Pecado. Só que não é. Não é. Pelo menos não sempre. A carne à luz da Escritura, as coisas da carne, ou as coisas deste mundo, pode estar ligado a coisas pecaminosas, mas pode estar ligado a coisas que não são pecaminosas. Como, por exemplo, o ato de comer. Como, por exemplo, a fome. Irmãos, olha só, é claro que eu quero que você saia daqui desafiado a fazer um jejum em consagração ao Senhor. Claro que eu quero isso, já deixo isso aqui como um desafio para você. E principalmente você que nunca fez, ou que não lembra o dia que fez. Eu vou dar dicas rápidas de como você fazer isso. E aí eu quero que você faça isso. E depois você pode vir contar um testemunho só para mim. Que aí só eu vou ser abençoado. Você vem dizer: pastor, eu fiz o jejum. Rapaz, foi difícil, pastor. 30 minutos eu estava desmaiando já de fome. Mas consegui, venci. Tem a ver com a mansidão também, irmã. Na verdade tem a ver com todos eles. Mas eu creio que o domínio próprio é algo que é extremamente exigido de nós em um jejum. Porque é um momento no qual você pode se desafiar a provar quem manda em quem. Se é a carne que manda no espírito ou se é o espírito que manda na carne. Quem foi que disse que nessa guerra da carne contra o espírito contra a carne é só
contra coisas pecaminosas. Quem está acima do peso e quer perder uns 10 quilinhos, sabe bem o que é isso. Não é outra coisa senão a luta da carne contra o espírito contra a carne. Quem é crente e não sabe que para emagrecer é só deixar de comer açúcar, sal, gordura e fritura. Quem não sabe disso? E fazer atividade física. Que tem uma relação direta com o cuidado com o nosso próprio corpo. Mas a gente quer fazer isso? Não, a gente não quer. A gente quer fazer justamente o contrário, né? A gente quer açúcar, gordura, fritura, sal, açúcar e ficar em casa sentado no sofá nas horas vagas. Isso também é luta da carne contra o espírito contra a carne. É quando nós nos colocamos num lugar de incômodo para controlarmos a nós mesmos e exercermos esse domínio sobre nós mesmos. Então deixa eu confessar um pecado aqui. Algumas vezes, lá no passado, quando eu comecei a tentar fazer esse negócio de jejum, rapaz, não dava certo não. Primeiro que a gente começa com metas muito equivocadas, né? Então, já deixa eu lhe dar uma dica aqui. Você nunca fez um jejum na vida. Vou fazer um jejum de 24 horas. Não vai não, não vai. Não vai não. É pouco provável. Então, estabeleça uma meta exequível. Exequível. Isso, claro, de acordo com a sua rotina e o fato de você se conhecer. Porque tem gente que naturalmente, né? Por exemplo, eu não costumo ter fome pela manhã. Então, não são poucas as vezes que eu não tomo café da manhã. Minha primeira refeição vai ser o almoço. Mas tem a ver com a minha rotina, com o costume, etc. Certo? Outras pessoas não. Então, a ideia é que você estabeleça uma meta exequível, né? Olha, vou aqui cortar o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. Aí, nesse tempo, você faz o quê? Vou jejuar de meia-noite às 6 da manhã. Não, irmão, você está dormindo, né? Aí não funciona, não. Você vai jejuar num tempo que você estiver acordado no seu dia a dia. É por isso que eu indico, inclusive, que um excelente dia para jejuar é o dia do Senhor. É o dia do Senhor, um excelente dia para jejuar. Você está em casa, para os que têm a felicidade de não trabalhar no domingo, né? Com exceção dos irmãos que trabalham de escala. Você está em casa, você tem um tempo de se consagrar ao Senhor na igreja. Diga lá. Aí quebra, Orley. Aí não. E a UPA faz uma feijoada. Não, esse domingo agora, quem jejuou é... Olha só, então... E detalhe, fez propaganda que você fez churrasco. E quem você não chamou para o churrasco agora, você vai ter que fazer outro e chamar todo mundo que você não chamou. Olha só, irmãos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O jejum é uma excelente oportunidade de você ver como está o seu nível de domínio próprio. Irmãos, não são poucos irmãos que tentam fazer um jejum e não conseguem. Não consegue passar 2 horas sem comer. Mas não consegue mesmo. E você sabe que, salvo raríssimas exceções, não existe desculpa para isso, né? Assim, todos nós temos a capacidade, biologicamente falando, eu acho que você sabe disso, de, a depender das circunstâncias, certo, aqui e ali, passar dias sem comer. E não morre não, viu, irmãos? Não morre não. Perde uns quilinhos, talvez fique meio fraco, mas morrer não morre não. Muito menos passar sem comer uma refeição. Né? Uma refeição. Aí nesse tempo, o que é que você faz? O que é que eu faço, pastor? Nesse tempo o tempo que você ia estar comendo, se alimentando, ou preparando o almoço, né? Tá, mas deixa eu abrir um parênteses. Se é você que faz o almoço na sua casa, e você for fazer jejum, você faz o almoço para quem não vai fazer o jejum, né? Senão você quebra quem está lá na sua casa. Não, eu estou de jejum, hoje não tem almoço não. Né? Só se você combinar um almoço, um jejum familiar, aí beleza, né? Aí você, enquanto o tempo que estaria fazendo a refeição ou se alimentando, é um tempo que você vai dedicar-se à oração, à leitura da palavra, a consagrar-se ao Senhor, a dedicar-se ao Senhor, colocando diante dele
desejos, pedidos, sua própria vida, confessando pecados, não é? Porque o jejum tem a ver com isso, né? Com esse momento onde o Senhor nos fortalece por meio dele. Lembrando sempre que é um meio pelo qual o Senhor manifesta a sua graça sobre nós, assim como é a oração, assim como é a leitura da palavra. É um momento que Deus nos dá esse tempo de crescimento, de nos consagrarmos a Ele, além de exercermos esse domínio próprio, esse controle sobre nós mesmos, aqui especificamente sobre o estômago, né? Sobre o estômago, sobre a fome, não é? E é importante também dizer outra coisa, né? Eu comentei aqui com os irmãos, né, que inclusive alguns reformados seguem essa linha, né? Por opção, não por norma, né? De fazer o jejum no mínimo 24 horas. Porque veja, irmãos, a ideia do jejum, então deixa eu deixar aqui uma coisa clara também. Jejum é passar fome. Tá? Você fez um jejum e você não passou fome, isso não é jejum. Certo? Porque a ideia é realmente essa ideia, à luz da Escritura e de como era feito, de um momento de você contristar a sua alma, sua carne, se submetendo a Deus, exercendo esse domínio próprio. Então, por exemplo, quando eu vou fazer jejum, eu nunca faço de manhã, né? Porque de manhã para mim tanto faz, comer ou não comer, entendeu? Em outros momentos, em outras horas, não. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você vai fazer o jejum, ou para quem já faz, né? Pastor, eu faço jejum, mas olha, muito tranquilo. Então aumente 2 horinhas, aumente 3 horas. Vou fazer um jejum de 10 horas, não é? Aí você ora, consagrando esse tempo ao Senhor. Senhor, me ajude para que nesse tempo seja um tempo de crescimento, de dedicação e tal. E você se abstém do alimento. E ao final você ora, entregando esse jejum, consagrando esse tempo ao Senhor, não é? Entendendo que Ele nos abençoa por meio destes meios. E aí vai comer, né? E aí vai comer. Exercendo o domínio próprio quando for comer. Porque o que é muito comum também com quem não tem costume, né? O indivíduo então nunca fez um jejum na vida. Aí ele passa 5 horas sem comer. Aí quando bateu o relógio 5 horas, ele sai desesperado e come a quantidade de 2 refeições, né? Aí já tem que fazer outro jejum para se consagrar, porque acabou de pecar, não é? Então essa questão, irmãos, gravem isso e comecem a pensar nisso, e quando forem praticar então, o exercício do domínio próprio, inclusive vai ser, a próxima lição? É a próxima lição, né? Muito bem. Domingo que vem a gente vai falar sobre isso. O exercício do domínio próprio tem uma relação, o jejum tem uma relação direta com esse exercício do domínio próprio, desse autocontrole, desse controlar a si mesmo, né? E a própria carne, os próprios desejos, quer sejam eles pecaminosos ou não, quer sejam eles pecaminosos ou não, tudo isso em consagração ao Senhor. Então, irmãos, eu queria concluir desafiando os irmãos a fazerem isso, se você quiser estudar mais, ler um pouco mais sobre o tema, eu mando material para você, a gente tira dúvidas, podemos fazer juntos, tá bom? E assim a gente vai crescendo, né, na graça, no conhecimento do Senhor, nos consagrando a Ele. Diga lá. Só para os irmãos assim que não tem muito costume assim, de jejuar, é interessante quando a gente fica de olhos abertos, que quando você está jejuando, mas vem cada prato, talvez o irmão chega ou outra pessoa oferece, aí olha aquilo que mais gosta, cafezinho quente. Eu, por exemplo, quando, né, porque meu marido ainda não é cristão, aí ele faz o café da manhã, aí fala para mim, você não vai tomar café não? Já sei, você está de jejum, né? Fala. Aí eu fico, meu Deus do céu. Aí fica assim, né? Legal. Porque essas coisas acontecem, né? Ou vem um prato bom para você comer, ou alguém lhe oferece, ou quando alguém não é crente da sua casa, você não vai tomar café? Você está de jejum? Aí eu fico parado. Foi bom você falar isso, porque me fez lembrar de um outro equívoco que também acontece hoje. Gente que acha que é pecado dizer que está em jejum. Não é pecado não você dizer que está em jejum, tá? Não é pecado não, você pode dizer. A ideia é você não ter uma atitude farisaica. Sair com a placa dizendo, estou jejuando. Olha aqui como eu sou piedoso, olha como eu sou crente, estou em jejum, né?
Já aconteceu comigo. Você vai e a pessoa, pastor, vamos comer. Pastor, não sei o quê. Miséria, eu estou em jejum. Arreda Satanás. Né? Em casa não tem problema nenhum avisar. Avisa para a esposa, para o marido, né? Amor, olha só, hoje eu vou jejuar, hoje eu estou de jejum, né? Porque aí já evita a tentação, porque de fato isso acontece mesmo, né? Vem um, vem outro, né? Por isso, mais uma vantagem de fazer no domingo, no dia do Senhor. Porque geralmente você vai estar em casa, né? Então é mais tranquilo ali, às vezes, do que durante a semana. Diga, quem é, sim. Deixa eu ir primeiro, vai ser. Não, o que eu ia perguntar, pastor, foi isso que tu acabou de falar aí. Às vezes, já aconteceu uma vez, a gente está em um almoço e... Por que você não vai comer, fulana? Não, olhava para a mesa assim, não falava. Depois você não quer, a comida não está boa, tem alguma coisa que está ruim ali. Então, é bom você não ir, fica em casa. Não vá para a churrascaria, não vá para almoçar na casa de alguém, não vá com alguém almoçar e não almoce. Isso. Fica em casa orando. É bom evitar, né? Evitar, né? Você decidiu jejuar aquele domingo. Aí Orley chama para você ir lá na casa dele. Aí você diz, não vai, né? Rapaz, não vou não. Porque estão chegando lá e você vai ter que botar uma placa mesmo. Dizia, todo mundo vai chegar e perguntar, não vai comer não. Né? Enfim, digamos. Eu tenho uma dúvida relacionada a problema de saúde. Por exemplo, legal. Se alguém está muito abaixo do peso e aí a pessoa não pode ficar sem ter as refeições, ou alguém tem gastrite, ou tem problema com pressão, e a pressão pode cair, diabetes, enfim. Legal. Como é que a pessoa faz nesse caso? Legal. Apesar de eu ter comparado aqui em vários momentos o jejum como uma prática piedosa, semelhante à oração e à leitura da palavra, eu não consigo dizer, à luz da Escritura, que está errado ou em pecado ou tem algum problema com a pessoa que não jejua. Porque eu acho que o jejum também tem esse caráter particular, individual, pessoal, e nessa relação com o Senhor. Eu quero ver uma coisa, eu vou dar uma aula aqui, talvez terça-feira que vem, sobre um outro elemento que faz parte desse aí também, pouco falado, às vezes até mais polêmico, que é o voto. O voto, ou se você preferir chamar, promessa. Para quem quiser me crucificar da cabeça para baixo aí, eu só estou usando como base a Confissão de Fé de Westminster, viu? Que fala sobre voto, como uma prática piedosa para hoje. Voto, promessa. Voto, misericórdia. Isso não é barganha com Deus, não. Não, da mesma forma que não é o jejum, da mesma forma que não é a oração, sendo feito da maneira correta, da forma piedosa, não tem problema não com isso. Então, então eu diria o seguinte de cara já, olha, pastor, nunca fiz um jejum na vida, eu estou em pecado? Não, espera aí, você ora, você lê a Bíblia, leio. Às vezes, irmãos, tem outras questões. Qual foi a última vez que você ouviu uma aula ou um sermão sobre jejum? É um negócio que caiu tanto no desuso que, culturalmente falando, saiu da nossa cultura. Como é? Ficou na saudosa memória, saiu da nossa cultura. Então, o indivíduo só não faz porque ele não foi ensinado, entendeu? Então, partindo dessa ideia, né, que eu não diria que é uma obrigatoriedade jejuar, não tem dificuldade alguma com o indivíduo que às vezes quer jejuar, mas não pode por causa dessas questões, né? Porque, como eu disse até no começo aqui, é uma parcela mínima, né? A gente não pode passar muito tempo sem comer, toma remédio, e esse remédio você tem que estar do estômago cheio, entendeu? Para esses casos, com certeza, a melhor instrução pode ser médica mesmo. Conversa com o médico, doutor, eu sou cristão, sou evangélico, e eu queria fazer um jejum. Você acha que é possível, segundo a minha dieta, a minha saúde, de um jejum de uma refeição? Dá, não dá? Porque aí eu acho que a instrução nesse caso, ela é muito mais biológica, né? Ela é muito mais ligada ao organismo do que, né? Caso não, tem outros meios de nos consagrarmos ao Senhor, né? Em oração, leitura da palavra, em votos, tá bom? E assim por diante. Ok, irmãos? É isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a certeza que o noivo um dia irá regressar.
para encontrar, Deus, conosco que somos a noiva do Senhor. Obrigado, Deus, pela certeza que temos que o Senhor está conosco, na pessoa do Espírito Santo, que por nós intercede com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque podemos consagrar-nos ao Senhor das mais variadas formas que o Senhor mesmo determinou, por meio, Deus, do crescimento, através da leitura da Tua Palavra, por meio da oração, dos votos e do jejum. Ó Deus, que possamos aprender, Deus, cada vez mais a termos domínio próprio sobre nós mesmos, a exercermos, Deus, o autocontrole sobre os nossos desejos carnais, quer sejam eles pecaminosos ou não, que sejamos guiados e controlados pelo Teu Espírito. Ó Deus, e quando fizermos isso, que façamos da maneira correta, com o objetivo de nos consagrarmos ao Senhor e não de nos envaidecermos, com o objetivo de estarmos submissos à Tua vontade e não de barganhar coisa alguma contigo, Deus. Consagre as nossas vidas, leve-nos em paz para as nossas casas e assim nos instrua por meio da Tua Palavra sempre, em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Vão em paz, irmãos, que Deus abençoe a todos.